Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem. Pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Muito boa noite, Sinop e todo o Brasil. Nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a autora do livro Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Então, você já imaginou como é que vai ser o tema de hoje, né? Muito bem-vinda ao Pode Tudo, Angelisa Neivert Segura. Muito obrigada, eu fiquei super feliz com o convite e falar sobre o meu livro para mim é sempre uma alegria. E ainda mais esse tema sobre mulher. Com certeza, ó, já comecei arrepiando, sabe? Angelisa, você é, para mim, uma pessoa que eu admiro muito e fiz questão de te trazer aqui no podcast para você tanto falar do livro, a gente já conversou um pouquinho sobre o seu livro, já li, já tinha ele guardado lá na minha estante, gente, um livro maravilhoso que vale muito a pena a leitura, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, e Angelisa, que é advogada, né, trabalha aí defendendo muito as mulheres, a gente vai chegar nesse ponto também, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente iniciar essa noite de entrevista sobre o seu livro. Como é que surgiu esse convite desse livro maravilhoso, Angelisa? O convite surgiu justamente sobre, depois que eu comecei a falar no meu Instagram sobre o problema que as mulheres enfrentam no ambiente de trabalho, e tentar trazer um pouco de consciência para as pessoas da importância da gente estar sempre debatendo e buscando melhores formas de inserir a mulher no mercado de trabalho, de combater essa discriminação. E as pessoas, a editora Mulher me encontrou, eu acredito que pelos posts me ligaram, e aí o que eles falaram para mim, se eu tinha interesse de marcar uma reunião com o pessoal, com a direção, porque eles estavam selecionando 15 mulheres de todo o Brasil, então o livro é a nível nacional, para contar, cada uma contar a sua história, as conquistas, e eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu nem pensei muito, eu falei, olha, eu marco a reunião sim, porque eu tinha um sonho de escrever um livro, eu ainda vou escrever um livro, mais um livro, de plano eu falei, não, eu vou aceitar sim esse convite, mas vamos lá, vamos conversar e ver. E eu achei o projeto maravilhoso. Eu também, achei maravilhoso. São 15 mulheres contando cada uma a sua história, então o livro não ficou cansativo, porque são várias histórias, Isso. São mulheres que tiveram muitas dificuldades, mas que conseguiram vencer. E qual que é o principal objetivo disso? Dar voz a essas mulheres e também incentivar outras mulheres para que elas também possam ser ouvidas, para encorajar outras mulheres. Então, esse foi o ponto que eu achei mais fantástico do livro, porque eu sempre falo ali no meu Instagram a questão da necessidade, da importância das mulheres estarem unidas, da conscientização
quanto a não existência de rivalidade feminina, como a gente tanto ouve a sociedade pregando como verdade, quando na verdade não é. E isso enfraquece os direitos femininos, enfraquece nós, enquanto mulheres. Então, de plano, eu já fiquei super feliz, conheci as outras meninas, e também nós tivemos a honra de ter a Camila Farani escrevendo um prefácio. Né? Assim, eu admiro o trabalho da Camila já há algum tempo, como mulher, como empreendedora, a forma como ela se posiciona, eu gosto muito. E aí, quando ela veio, eu falei, nossa, pra mim foi assim, uma alegria, uma honra, uma satisfação muito grande. Que legal. Eu achei a sua história de vida espetacular. Eu tive a oportunidade de ler, você trouxe para mim aqui esse livro já há um mês atrás, mais ou menos, né? E são histórias muito legais, porque eu sempre digo, histórias de vida conectam pessoas. Sim. E quando a gente tem a oportunidade de ler, muitas vezes a gente se identifica com aquela história. Identificando com aquela história, vendo todas as dificuldades que a gente passa, dá para ver, por mais difícil que possa ser o caminho que a gente possa estar trilhando naquele momento, mas é passageiro, né? Logo aquilo a gente supera, o tempo ele traz, o tempo e claro, a atitude, não só a força, a vontade, mas uma ação, um passo atrás do outro, faz com que a gente possa transformar e ter histórias com resultados, né, tão bonitos como os que vocês contaram nesse livro. Então, parabéns, Angelisa, sua história é muito legal. Eu gostaria muito que você desse um spoiler aí, né, para quem ainda não leu o livro da Angelisa, vou trazer de novo, ó, Lugar de Mulher, Onde Ela Quiser. Traz um spoiler pra gente do que você trouxe aqui dentro. Sim, assim, o livro, o que eu busquei fazer? Eu trouxe um pouco da minha infância e também um pouco da minha trajetória profissional, o porquê de estar onde estou e de por que escrever sobre o que escrevo. Então eu contei ali um pouco sobre a minha infância. Eu sou filha única assim, única filha mulher. Então meu pai sempre teve muito cuidado, eu fui criada, eu tive oportunidades, eu sempre fui muito incentivada a estudar, a buscar conhecimento, sempre gostei disso, mas também tive obstáculos. Né? Na época a gente veio morar aqui para o Mato Grosso, não tinha a escola aqui, não era muito boa. Eu fui morar com os meus avós, então eu tive essa dificuldade de estar longe dos pais. E depois, na escolha da minha profissão, meu pai era totalmente contra, né? Ele falava para mim assim, ó, advogado não é advocacia não é para mulher. Olha só. Angelisa. E eu não sei de onde ele tirou que eu tinha que ser dentista. Meu pai queria que eu fizesse odonto. Tanto que eu até fiz o vestibular. Mas não era aquilo que eu queria. E aí eu insistindo, contrariando todas as porque também expectativas. E assim, era um conselho. Talvez, eu até acho que talvez meu pai, naquela época, ele já imaginava tudo que eu iria enfrentar na minha profissão. Claro. E talvez tentasse... Te proteger. Vou proteger, vou tentar fazer ela mudar de ideia. Mas não mudei, escolhi o direito. E no começo da minha carreira, eu sofri muito com essas questões de machismo, de desvalorização do trabalho da mulher. A impressão que a gente tem é que quando você é advogada, mulher e nova, não que eu fosse nova, porque eu já, quando eu fiz direito, já foi a segunda faculdade, eu já fui professora, eu já dei aula, eu já tinha o Murilo, que é o meu filho mais velho, quando eu comecei a faculdade de direito, meu filho tinha 2 anos, eu já estava casada, mas eu tinha aquela carinha de mais nova, inexperiente, né? Talvez por isso. Eu sofria, no livro eu conto algumas coisas, só que aquilo nunca me abateu. Eu sofria, eu sempre sofri. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então assim, muitas vezes eu tive que engolir mesmo o choro e me manter firme. E seguir em frente, não abaixar a minha cabeça. E o meu marido também, Marcelo, ele me ajudou muito. Eu lembro que eu odiava fazer audiência no começo. Ele falava, não, você vai. Já cheguei em casa chorando, pedindo para ele, por favor, vai no meu lugar amanhã. Porque eu tinha, assim, não discutido, mas tinha tido um conflito ali, um atrito com o magistrado. No outro dia eu tinha outra audiência lá. E eu não queria ir. E o que você acha, assim,
porque tem 3 aspectos da tua história que para mim são bem marcantes, porque a gente vê isso acontecendo com muitas mulheres, sabe? Você comentou aqui a questão de ser mulher e já estar no mercado de trabalho, e principalmente um mercado que antigamente, hoje não, nem tanto, mas era predominantemente masculino. Né? A gente tem a questão de já olhar assim, o fato de ser nova também, como a gente vê muitas meninas, né, que estão começando aí a trabalhar, que se formam agora em direito ou em outras carreiras, que às vezes por ser nova já tem aquele preconceito também, a idade já é um preconceito, também por ser velho, às vezes você tem, a mulher passa por muitos, eu acho que são fases assim que a gente passa por olhares, né, de julgamento e de talvez dúvida sobre a capacidade, enfim. E outra questão também é o fato da beleza, que é algo que a gente pode, né, depois até refinar aqui em alguns assuntos que a gente tem para tratar, porque são 3 aspectos, a pessoa já olha, parece que julga com incapacidade. A mulher não pode ser bonita porque, não sei, não combina a inteligência com a beleza, o que é, sabe? Então existe um olhar de preconceito e um julgamento muito sem base, sabe? Sem razoabilidade ali, mas que realmente a gente vive isso no mercado. Sim, e fere. Fere muito. Eu sempre falo assim, me chame de feia, mas não me chame de burra. E aqueles são insinuações, não chega a falar diretamente, né? São aquelas insinuações. Sim. Eu ouvi elogios fora de contexto, que o que acontece? No começo, quando a gente é muito imaturo, aquilo desestabiliza. Porque assim, você vai lá, você estuda, você se prepara. No começo, para fazer audiência, eu lembro, eu montava um script. Eu anotava, porque eu sou extremamente detalhista, o medo de, né, tava começando, sem experiência, esquecer alguma coisa. Então, eu anotava todos os artigos, tudo que podia acontecer, eu tinha anotadinho ali, bonitinho no meu papel. Acordava muitas vezes, já acordei 3 horas da manhã para repassar o processo. Aí você chega lá, senta na frente de um advogado, e ele olha pra você, a única coisa que ele consegue fazer é elogiar a sua aparência física. Pode ser que muitas pessoas, mas isso era um elogio. Pra mim era ofensivo, porque eu não tava ali como mulher, eu estava ali como advogada. Não é nem momento, né? Aquilo ali não é um momento fora disso. De contexto. A gente não tava tendo um papo espontâneo fora do ambiente de trabalho. Só que isso acaba desestabilizando, sabe? Eu comecei a tremer. E foi um fato que me marcou, eu nunca mais esqueci isso. E naquele momento eu não sabia o que falar. Eu fiquei quieta. E aquilo também, depois eu vi que aquilo me machucou. Eu pensava, por que eu não reagi? Porque na hora você fica sem ação. É normal isso. Hoje eu aprendi a me posicionar. E por isso que às vezes eu falo isso ali no Instagram. Eu tento passar para as mulheres essa experiência minha como forma de ajudar elas, se elas tiverem o mesmo problema. Porque não muda, o problema não muda. Sabe? Vai repassando. É muito comum isso acontecer. Então, eu tento trazer para elas a forma de posicionamento, para você também não passar como grossa, de repente, né? Sendo uma postura... Então, seja firme, eu sempre falo. Mantenha a sua postura firme, olhe muito, eu gosto de olhar bem no olho da pessoa para deixar ela bem constrangida, né? Eu gosto de sempre falar, doutor, o senhor guarde o seu elogio para o senhor, eu estou aqui trabalhando e aqui nós não estamos no local adequado. Ponto. Sim. A gente pode ser assertivo nisso, né? Exato. E já acessa o assunto ali. Então, foram esses problemas que eu passei na minha carreira. E também as experiências que eu presenciei nas empresas. A mulher, ela sofre muito no mercado de trabalho. Por exemplo, a gente fala, eu ainda tenho a questão da autonomia, né, na minha advocacia. Mas e quem é funcionária, empregada? É um absurdo. Eu, enquanto mulher, eu me dou pelas mulheres. Eu vejo porque eu sou mãe. Sim. Eu sou mãe e eu sei o quanto a maternidade foi importante para mim, o quanto significou ser mãe, era o sonho da minha vida. Antes de ser qualquer coisa, eu sonhava em ser mãe desde que eu era criança. Olha só. Sabe? Então, quando eu vejo uma mulher sendo discriminada no mercado de trabalho por ser mãe, porque esse é um dos maiores motivos, a mulher, quando ela está concorrendo com uma vaga com um homem, só pelo fato dela ter possibilidade, ela nem precisa ser mãe, a possibilidade da mulher ser mãe, ela já perde 30% de chance de ser contratada. Olha o absurdo.
Normalmente, o que a gente verifica assim no mercado de trabalho é o que o contratante, né? Ele olha para a pessoa e fala, não, vai engravidar, né? Tá perto de casar, depende da idade, não vou contratar porque daqui a pouquinho tem um filho e esse filho vai atrapalhar. Essa é a visão de grande parte dos empresários, grande parte, e homens e mulheres, né, Angelisa? E o pior, não é Rebeca, empresários e empresárias. Sim. Que Exato. também são mães. Exato. Porque quando a gente é mãe, a gente tem aquele tempo importante para cuidar dos filhos, né? Claro. E eu vejo, assim, às vezes, algumas empresárias que eu falo, meu Deus, e a empatia, onde fica? Porque ela também é mãe. Ela teria que se colocar no lugar daquela mulher, daquela funcionária. A grande situação, o que eu penso, assim, é que aquela pessoa, naquele momento, aquele contratante, ele está olhando muito para dentro, só para si, só para vantagem, só para um lado financeiro. Ou talvez a mulher desempenhe um cargo de uma forma tão competente que ficar sem ela, claro, vai fazer falta naquela empresa naquele momento, mas a gente está tendo um olhar muito imediatista, né? Um olhar de autocentramento, de só o que eu preciso naquele momento, como que eu vejo aquilo, e não consegue olhar isso a longo prazo, né? Porque, na verdade, eu penso, Angelisa, pelo menos a minha experiência e de outras mulheres que eu conheço também, é que depois da maternidade, e até durante a gravidez, tá? Claro, existe algumas mulheres que passam por muitas dificuldades durante a gravidez e precisam de um repouso muito mais potente, né, do que outras, mas parece que dobrei minha vontade de trabalhar. Foi uma coisa tão louca assim, sabe? Eu falei, gente, eu nunca me vi tão acelerada, tipo, tão com vontade de trabalhar, de resolver as coisas, e depois aquele recolhimento que é necessário, sim, a gente está criando um ser humano, e isso é um contexto de sociedade. Sim. Quanto mais uma mãe perto, menos problemas sociais talvez mais para frente, né? Então, assim, é olhar um contexto um pouco maior do que só o imediatismo da empresa, sabe? A gente tem outras condições, outras questões em jogo ali. E depois aquela mulher volta muito mais potente, eu tenho certeza disso. Você sente isso também? A força de uma mãe, eu outra, sempre falo isso. Eu gosto de comparar uma mãe com uma leoa. Total. Né? Sim. E é uma questão, a gente muda a chave. Vem a maturidade, vem um senso de responsabilidade maior. Agora a gente tem mais alguém que depende da gente. Isso pesa muda muito. E para a empresa, assim, ó, uma mulher engajada, uma mulher, eu falo, não só a mulher, o homem, a mulher, eu sempre bato nessa tecla da humanização das relações de trabalho, né? Sim. Que é você trazer o funcionário para o time da empresa. Mas uma mulher, quando ela veste a camisa, ela tem um diferencial. A mulher, ela tem esse olhar mais sensibilizado para as questões. Mulher tem mais jogo de cintura. Sim. Que os homens, muitas vezes. Ela consegue trabalhar com a diversidade muito melhor. Mulher, a inteligência emocional da mulher é diferente. Não tem como a gente falar. Por exemplo, eu sempre falo que homens e mulheres precisam ser considerados como iguais, mas na medida das suas desigualdades. As mulheres nós somos diferentes dos homens e não tem como falar que eu quero ser igual a um homem. Eu não vou ser igual a um homem. A minha estrutura física é diferente, o meu emocional é diferente, mas a minha capacidade intelectual, não. Não existe diferença entre a capacidade intelectual de um homem e de uma mulher. E é esse o grande problema, sabe? Muitas vezes, eu lembro uma vez que eu passei por um cliente meu, ele foi até o escritório procurar um advogado, e aí o Marcelo, olha, trabalhista quem faz é minha esposa. Então, o senhor, né, eu vou passar ela para o senhor para ela atender e tal, e ele foi na minha sala, expliquei todo o caso, ele foi muito educado comigo, eu vi que ele ficou meio assim, ele falou, doutora, eu posso conversar com o doutor Marcelo só mais um pouquinho? Porque eu queria só trocar uma palavrinha com ele, e foi, né? Aí depois que ele saiu, o Marcelo foi lá na minha sala, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tava bem no começo, vamos fazer o seguinte, de agora em diante você vai fazer as coisas desse cliente, mas aí você me passa e eu passo pra ele, porque ele se sentiu insegurança, porque você é mulher e muito nova. Olha só. Só que aí, o mais engraçado que eu gosto dessa história é que hoje é um dos meus clientes mais fiéis, porque é um senhor já de idade, e assim, com o passar do tempo, ele foi adquirindo confiança no meu trabalho. Mas em primeiro momento,
E assim, eu nunca conversei com ele isso, mas eu vi que aos poucos, hoje ele vai no escritório, ele não pede pra falar com o Marcelo, ele já vai na minha sala direto. Sim, sim. Mas aí, sabe, Angelisa, eu até fico olhando, porque existem pessoas que a resistência a gente vai encontrar, mas há uma grande diferença em você ter, a princípio, uma opinião e um jeito de lidar, porque a gente tem uma bagagem muito grande nas nossas costas, né? Cultural, genética, enfim, tantas coisas que talvez torna um pouco difícil esse primeiro olhar, você tem tido pela Angelisa naquele momento, mas a pessoa está aberta, Sim. sabe? A abertura. Então, há uma grande diferença, porque o julgar... é impossível a gente falar que não vai julgar alguém. Nós vamos julgar. A questão é o que eu vou fazer com esse julgamento. O que eu faço com isso, que eu acho que é a grande virada de chave. Porque automaticamente a mente, ela sempre mente. Ela sempre vai criar alguma expectativa, ela sempre vai criar um pré-julgamento sobre algo que a gente já está acostumado, aquela bagagem que a gente carrega mesmo. Mas, ok, o julgamento surgiu. O que eu faço com ele? Eu começo a discriminar, eu realmente verbalizo isso ofendendo e achando que todo mundo tem que pensar como eu, ou eu posso ter abertura para ouvir, para esperar o tempo amadurecer aquilo. Conhecer o trabalho da pessoa. Então, talvez a pessoa hoje, tá o cliente. Sim. Então, isso é legal, porque a divergência, ela vai ocorrer. A questão é, o que eu faço com isso? Eu levanto uma espada e faço guerra, ou eu posso simplesmente dar abertura? Não preciso concordar, mas eu posso respeitar aquilo. Tá tudo bem, né? Eu acho que isso faz parte muito do que a gente tem hoje aqui de assunto, né? Sim. A mulher, ela sempre teve esse problema, mas eu vejo que, assim, às vezes eu penso que a gente poderia estar evoluindo mais. Com relação a essa questão de discriminação mesmo. Parece que de um tempo pra cá, não sei. Algumas pessoas até falam, mas ainda existe isso em Sinop. Existe muito. Discriminação. Muito. Muita discriminação. Eu vejo isso todos os dias. No teu escritório, tu é advogada trabalhista e por mais que a gente tenta trazer essa conscientização para as pessoas, essa discriminação ainda existe, muito. Então, por isso que eu acho importante conversar sobre o assunto. Claro. Debater sobre o assunto. Porque não tem o porquê de você discriminar uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. Né? Quando a capacidade, ela tem a diferença salarial. Existe mulheres trabalhando no mesmo cargo e ganhando menos. Eu não consigo concordar com isso, porque a mulher não tem a capacidade menor. Então, por que ela ganha menos? Uma mulher, para ela progredir no emprego, receber uma promoção, ela tem quando a chance de ser contratada em relação ao homem é 30% menor. Quando a gente vai para a questão da promoção, ela aumenta essa diferença. Vai para quase 50%. Olha só. Então, é uma coisa muito alarmante. Isso sem contar os assédios que a mulher é objeto de julgamento o tempo todo. Se ela se arruma muito, ela vai ser julgada e possivelmente será assediada. Se ela não se arruma, ela vai ser julgada também. Se a mulher, ela é mais comunicativa, também será julgada. A mulher, eu sempre falo, a mulher que quer trabalhar fora, ela é julgada. A mulher que decide ficar em casa, cuidando dos filhos, ela é julgada também. Então, assim, a gente vai ser sempre julgada, então, como isso? A conta não fecha. Entende? E uma das coisas que a gente verifica são as mulheres que normalmente são as que criticam as mulheres, né? Sejam elas por qual decisão que elas tomam, ou de ficar em casa, e tá tudo bem, eu acho que... E na verdade, sabe, eu fico olhando, cara, ficar em casa é um puta de um trabalho, sabe? Com certeza. É muito trabalhoso, é uma honra estar ali. Assim como a mulher que escolhe sair de fora de casa e trabalhar fora, é uma honra aquilo. Cada uma tem uma potencialidade, cada uma tem um talento. E a gente percebe, assim, muitas delas, porque a Angelisa tem um posicionamento diferente da Rebeca, então a Rebeca... tal coisa, a Angelisa tal coisa. Poxa, gente, olhar como um ser humano, o outro, e torcer para que aquela pessoa, ela
seja cada vez mais potente, que ela leve a ideia dela e que a gente possa respeitar aquela natureza, porque tem muita honra atrás dela, tem muita história, tem muita cultura, tem muita pesquisa, tem muito tudo, né? Eu acho que o grande problema é justamente isso, sabe? A gente tem umas convicções, a pessoa faz a leitura de um livro ali e leva aquilo tão ferro e fogo, sabe? E começa a ir para um lado extremo e o outro o outro que não pensa como eu, ele invalida o pensamento, ele quer colonizar o outro, quer tomar conta da vida do outro, de uma forma, a gente pode ser tão diferente, sabe? Eu acho que essa leitura, ela encaminha o relacionamento nosso, como sociedade, como pessoas, como seres humanos, para o bem comum, para a pacificação, ou essa leitura aqui me encaminha para só apontar dedo, para o ódio? Para a diversidade, exato. Sabe? Então, o que a gente está tomando? O que a gente está incentivando? Porque independente daquilo que você acredita, mas aquilo te leva para qual caminho? Aquilo prega um caminho de discórdia, de guerra, de ódio, ou te leva um caminho de compreensão? Equilíbrio. Eu sempre falo, ó, sempre haverá pontos de vistas diversos. Claro. A questão é o respeito. Sim, né? Sim. E também, assim, o extremismo sempre me preocupa. Sim. Eu gosto de buscar o equilíbrio em tudo, em todas as relações, no meu trabalho, na minha casa. E a questão da mulher, eu acho interessante, porque quando a gente fala em empoderamento feminino, e muitas mulheres distorcem o empoderamento. Não, mulher poderosa é aquela mulher que trabalha fora, é uma alta executiva, é uma mulher que tem poder. Não, o empoderamento é uma mulher feliz com a escolha que ela fez. Se ela escolheu ficar em casa e cuidar dos filhos dela e da família dela, e ela está feliz com essa decisão, ela é uma mulher empoderada e não menos do que uma alta executiva. Não existe diferença, porque é uma escolha, é a liberdade. Então, assim, o empoderamento feminino é isso. É a liberdade da mulher escolher o que ela quer ser e não ser criticada, principalmente por outras mulheres. Porque muitas vezes a mulher que trabalha fora, ela se sente superior àquela mulher que fica em casa. Mas a mulher que fica em casa, muitas vezes, trabalha muito mais. Eu falo em casa que se eu ficasse em casa, eles não iam me aguentar. Porque você limpa, você organiza, né? A roupa brota, a louça brota. Esses dias eu fiquei em casa, era férias da minha filha. Eu falei, gente, eu tô ficando enlouquecida. Nunca valorizei tanto o trabalho da professora e da Tata que cuida lá em casa, porque é um trabalho incrível. Então, o que te torna feliz e íntegro, sabe? O que te traz felicidade? Seja lá qual o trabalho for desempenhar, a gente precisa aprender a respeitar isso. Sim, a sua felicidade é diferente, a sua forma de felicidade é diferente da minha forma de felicidade. Todo mundo tem o direito de ter gostos e opiniões diferentes. E a mulher que está em casa cuidando dos filhos, do marido, da casa, ela não é menos empoderada do que a mulher que sai para trabalhar. De jeito nenhum. Não é menos mãe. Ou então aquela que trabalha, ela não é menos mãe do que aquela que tá ali. Eu sei porque na escola do meu filho, muitas vezes eu cansei de chegar, ou eu chegava atrasada nas reuniões, ou eu esquecia a reunião dele. Então, assim, você chega e você vê o olhar de julgamento daquelas mães. Nossa, de novo essa daí atrasada. E eu muitas vezes falei, meu Deus, eu não sou uma boa mãe, meu Deus, não, como que eu não sou uma boa mãe? Eu faço tudo que eu posso, eu amo meu filho, eu tô presente em todos os momentos, mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes o trabalho exige, não consigo estar ali naquele momento, mas eu vou deixar de participar na vida do meu filho, não vou ser menos mãe. Claro. Eu acho que essa questão a mãe que trabalha, a gente carrega uma culpa tão grande, né? E poucas pessoas olham para isso, sabe? A dor que é também a gente tentar conciliar tudo, sabe? Então não tem, as pessoas precisam olhar, eu sempre falo, a gente olha muito a capa, sabe? Aquilo que se apresenta, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente está supondo sobre aquela pessoa, mas o que tem dentro dela? A grande diferença é a gente poder aprender a olhar além da capa, qual é a dor que tem naquela pessoa? Todo mundo carrega algum nível de sofrimento, algum nível de dor, então a gente olhar
o que está falando, né? O que tem ali, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante no teu trabalho também, e você fala muito, tem muitos vídeos sobre isso, eu acompanho teu Instagram. Aliás, coloca aqui para nós, né, o Instagram da Angelisa, é sobre a questão do feminismo, né? Porque o que eu vejo as pessoas distorcem muito de acordo com o seu modo de querer justificar algo, o seu medo, tá? De acordo com a conveniência, eu falo. E de acordo com os seus medos também. Sabe? Então, eu gostaria que você trouxesse exatamente o teu olhar sobre o feminismo, que eu acho algo muito coerente, assim, sabe? Eu também carrego muito das suas ideias, e eu gostaria que você trouxesse um pouquinho daquilo que você traz, né? Sobre a Angelisa levando o que é o feminismo. Eu me considero feminista. Uhum. E o dia que eu falei isso, eu recebi muitas críticas. Mas aí eu falei, não, peraí, por que eu tô sendo criticada? Vamos entender o contexto, né? Uhum. É como eu falei, o feminismo, existem muitas lendas, existe uma distorção em torno desse assunto, e muitas mulheres não se sentem à vontade em se dizerem feministas. Uhum. Eu gosto de uma frase que ela é dita por uma paquistanesa, ela chama Malala. Sim. Malala fala assim, ó, não há problema algum em se dizer feminista. Todas nós deveríamos ser, porque o feminismo nada mais é do que outra palavra para igualdade. Uhum. Esse é o principal. Eu me apego muito a essa fala dela e pela história dela de vida. Malala, ela com 15 anos, ela recebeu um tiro na cabeça quando ela saía de uma escola, porque ela, por mais que seja, foi criada naquela cultura islâmica, o pai dela sempre incentivou, é professor, incentivou ela a estudar. E aí, eles sempre foram muito perseguidos, e ela levou um tiro, ela foi salva, eles mandaram ela para a Inglaterra para salvar a vida dela. E o que esse discurso dela, ele resume toda a palavra para mim do feminismo, que seria o quê? A liberdade, a igualdade e o respeito às mulheres. Uhum. A gente não quer ser igual aos homens, até porque não somos, não temos como ser. Nós temos características diferentes. Biológicas, físicas, emocionais. Exato. Então, mas a mulher não pode ser discriminada no mercado de trabalho ou na própria sociedade pelo simples fato de ser mulher. Então, o feminismo... A minha defesa do feminismo é sobre esse aspecto. Eu não entro em aspecto político ou em aspecto de ideológico. Sempre falo muito a questão da sexualização. Sim. Não tem nada disso. Isso não é uma bandeira partidária, Nunca. né? Que eu acho que tem pessoas que levam como se, nossa, feminista leva isso como uma bandeira partidária. Gente, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nunca teve, né? na verdade. Exato. Isso aí são discursos extremistas. Exato. Que se apropriam disso para distorcer e captar você que desconhece do assunto. É só Exatamente. Isso, Então, assim, porque eu sou feminista, não significa que eu tô declarando guerra ao sexo masculino. Muito pelo contrário. Muitos homens os homens são muito bem-vindos. Eu falo assim, ó, os homens mais importantes da minha vida são eu tenho pai, eu tenho meu marido, eu tenho filho, eu não tenho filha. Eu só tenho filhos homens. Então, como seria uma feminista odiando homens? Eu jamais faria isso. E eu gosto de falar sobre o tema para trazer esclarecimento para as pessoas. Porque eu vejo assim, as pessoas pegam as ideias prontas e acabadas de outras, não filtram, não procuram buscar o conhecimento, não pesquisa e falar, eu também penso assim. É o ativista de Facebook, né? Exatamente. Vai estudar, vai ver a história, né? Tudo que aconteceu tinha um contexto. A gente tem muito também, muitas notícias distorcidas. Então, assim, vamos filtrar e trazer para a nossa realidade, para o Brasil. A mulher, ela não podia isso. A mulher era tida como uma propriedade. A mulher pertencia ao pai quando ela nascia, depois quando casava, ela pertencia ao marido.
A mulher não podia ter bens, a mulher não podia estudar. E quando ela podia estudar, na época que mandavam elas para a escola, elas só aprendiam a fazeres domésticos, crochê, tricô. Exato. Então, assim, houve essa evolução e é indiscutível que as feministas contribuíram. E isso não significa também, né, Angelisa, que a gente não pode mais continuar fazendo crochê, lavando louça, Claro aprendendo a que cozinhar não. e tudo mais. Isso é honra demais. Isso é muito honrado. E feminismo não tem nada a ver com também deixar totalmente para trás o que a gente fazia, não tem, né? Não. É justamente, é isso que você falou, isso que você trouxe. É a liberdade para ser quem você quiser ser, Sem ser julgada. sem ser julgado. A questão da sexualização, que fala, então agora a mulher é dona do próprio corpo. Gente, vamos ter bom senso. Nós vivemos numa sociedade, a minha liberdade, ela vai até onde começa a liberdade do outro. A partir do momento que eu estou entrando na esfera da liberdade de outra pessoa, eu já não estou mais exercendo a minha liberdade, eu estou sendo desrespeitosa. Então isso não é liberdade. A mulher expor o próprio corpo, colocar aquilo como mercadoria, isso nunca foi defendido por feminista. Isso, na verdade, é uma visão distorcida. Exato. A mulher, ela não tem essa questão da sexualização, o feminismo, aliás. Esses dias eu até vi uma postagem, uma pessoa postando várias imagens assim de mulheres sem roupa, nuas na calçada, e pegou essa imagem e colocou lá, eu acho que era alguma coisa também de campanha pró-aborto, alguma coisa nesse sentido, captou aquele pedaço de história e colocou ali, tipo, o horror que é o feminismo, sabe? O feminismo defende o aborto, o feminismo defende que a gente possa andar pelado pela rua, ou sei lá, o que mais de absurdo. Eles gostam de ver aquelas imagens pesadas para captar likes e seguidores enlouquecidos no Instagram. É uma forma de enfraquecer o movimento. Exato, sem entender, gente, um contexto histórico. A pessoa só consegue olhar aquilo que convém, aquilo que alimenta, né, a sua ideia. Não consegue minimamente olhar qual que é o todo dessa informação, qual que é a origem, qual que é a história, qual que é a veracidade. Ou seja, também, quais são os pontos positivos, o que a gente ganhou, o que agregou, né? Na própria vida da pessoa que pode hoje estar aí falando o que quiser também. Sim. Então, acho que falta um pouco de... A gente quer muita informação muito ligeira. Existe eu acho uma fragilidade de conhecimento, sabe? Que a era digital, digamos assim, trouxe essa coisa de ter tudo meio pronto, meio digitar lá Google e você... Pronto e acabado, mas assim, e a origem? Exato, então há uma fraqueza de origem, de bibliografia, digamos assim, sabe? De fonte segura, é verdade. Pronto. Isso. Por isso que eu falo, porque você concorda comigo que dá muito mais trabalho você sentar e estudar? Opa, demais! Não é? Eu sei porque assim, quando eu recebi essas críticas, me falaram muito de um livro que chama que ataca o feminismo assim, de uma forma extremamente agressiva. Feminismo, perversão e subversão. Eu fui ler o livro. Entendeu? Não mudei a minha ideia. Continuo sendo feminista. Continuo pensando que as mulheres têm direito à liberdade, à igualdade e ao respeito dentro de uma sociedade que a gente vive. Outra questão super sensível e que eu acho importante falar: o feminismo nunca levantou bandeira de aborto, pró-aborto, favorável ao aborto. Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso. Eu sou feminista, eu sou contra o aborto, mas isso é uma questão minha. Claro. Sabe? E eu não tenho como falar que... na verdade, não é que eu não tenho como falar. O feminismo nunca defendeu a bandeira do aborto. Isso não é uma verdade, isso é mentira. Isso é uma distorção que as pessoas colocam. Outra coisa, que o feminismo quer acabar com as instituições religiosas e familiares. Da onde isso? Pois é, também vi uma postagem muito semelhante. Completamente, não existe isso. Quando eu falo o feminismo, não tem viés ideológico. Lógico que a questão social é indiscutível que tenha, mas eu não tenho nenhum viés ideológico. Inclusive, o meu motivo
de me declarar feminista é em razão de tudo que eu já vi e já vivi. Eu sei do que eu vivi, eu sei o preconceito que eu sofri e eu vejo o preconceito que outras mulheres que são muito menos favorecidas e que não têm, às vezes, as oportunidades que eu tive, que você teve, que são oprimidas. Claro. É nesse sentido que eu falo. Todas as mulheres, elas deveriam se sentir orgulhosas e deveriam se unir. Ao invés de ficar uma criticando a outra, elas deveriam se unir. Porque juntas somos muito mais fortes. Sabe, esse olhar desse livro até que você comentou, eu mantenho aquilo que inicialmente eu estava trazendo, sabe? Esse tipo de expressão, ele te leva para qual lugar? Né? Ele te coloca em que lugar como humanidade e em que lugar como caminho de sociedade, sabe? Porque eu acho que instigar o ódio, pegar um pedaço da história e você estimular o ódio através de, sabe, da comunicação, é tão pequeno, é tão vil, é tão, sabe, então o que você está consumindo de informação? Isso te leva para onde? Sabe, porque o que não é um caminho de bondade, de gentileza, de compaixão, de evolução de sociedade como humano, para mim isso não vale nada. Para mim, nenhuma bibliografia que encaminha para a base do ódio vale alguma coisa, independente do que ela estiver pregando, sabe? Gente, não faz sentido. É né? uma forma de regredir, eu penso. Total. Porque a gente tem que viver numa sociedade em que tenha um mínimo de possibilidade de discutir o assunto de forma educada, de forma sóbria, sem... Porque assim, se eu pegar a história, eu consigo distorcer ela pro lado que eu quiser. É ser um pouquinho inteligente. O problema é convencer as pessoas que conhecem a história. Uma das coisas que usam muito como argumento e que foi um erro de algumas feministas, elas trazem para ela a responsabilidade da inserção da mulher no mercado de trabalho. Mentira! Não foram as feministas. A mulher foi inserida no mercado de trabalho em razão das guerras. Os homens iam para as guerras e elas tinham que trabalhar. Ponto. Mas isso não diminui o movimento, entende? Ai, mas as feministas mentem, tá? Ok, mas vai estudar. Se você estudar um mínimo, você vai ver que não foi assim. Só que isso não vai invalidar o restante do que é bom. Claro, exato. E até porque lutar por condições de trabalho melhores, dignas, exato. Né? E você, esses dias, acho que foi semana passada, né? Que a Câmara Municipal de Sinop, né, te concedeu ali uma moção de aplausos pelo teu livro, pelas bandeiras que tu leva com tanta clareza e equilíbrio, assim, né? Conta pra gente um pouquinho desse momento. Olha que interessante. Eu falo assim, eu fiquei muito honrada, muito feliz, e foi a indicação de uma mulher. Muito legal, eu vi, da Juliana. Ela assumiu por algum tempo, um período curto, ficou, e na primeira oportunidade que ela teve, eu até falei pra ela, eu falei, Juliana, nós precisamos de mulheres, de mais mulheres como você. Que inclui as outras mulheres, sabe, assim? Porque eu acho tão lindo quando você reconhece o trabalho de uma mulher, quando você consegue ficar feliz com a vitória, com as conquistas de outra mulher, porque se ela chegou lá, por que você também não pode chegar lá? Exato. E eu achei assim, pra mim foi muito significativo por ter sido indicado por ela. Muito legal. E a Juliana é uma pessoa que eu admiro muito, profissional, como vereadora. Esse período agora pequeno que ela tá lá, ela já tá fazendo um trabalho. Então, você vê a sensibilidade da mulher. Isso é não muito que importante. o homem não, é da natureza. O homem é mais prático, né? Mas da natureza, não é crítica, não. Sim. Mas a mulher, ela tem esse lado mais sensível, voltado mais para questões humanas, né? E esse jogo de cintura foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. Muito legal. E, Angelisa, para a gente poder finalizar aqui o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse para as pessoas que estão assistindo
um pouquinho da mensagem, sabe? Daquilo que você leva nas suas redes sociais, daquilo que você acredita com relação ao feminismo. E para convidar também as pessoas que divergem, né, desse posicionamento, porque eu sempre penso que a divergência ela é muito produtiva quando existe um debate saudável, sabe? Porque nada impede que alguém discorde e tal, mas qual que é a sua linha de argumentação? Como a gente pode sentar aqui e pensar sobre isso que nós discordamos, né? Porque, se você pensa de uma forma, eu penso de outra, a gente pode colocar isso na mesa e olhar para isso como o que há de positivo aqui? Né? O que a gente tem a agregar, a somar na nossa história, no nosso ponto de vista? Né? E não só atirar pedra do outro lado lá né? Então, fala pra gente, deixa sua mensagem. Eu gosto de falar assim, ó, nós todos, incluindo todo mundo, né? Nós somos seres humanos em constante evolução. A pessoa que eu sou hoje, é muito diferente da pessoa de ontem e muito provavelmente será diferente da pessoa de amanhã. Mudar de ideia, mudar de opinião, desde que de acordo que se aquilo faz sentido para mim, eu não vejo problema. Eu não tenho problema nenhum em admitir quando estou errada, quando mudo de opinião. Se você me convencer e aquilo fizer sentido para mim, eu não tenho problema nenhum. Então nós estamos nesse mundo, eu acredito nisso, para evoluirmos. Mas também uma evolução consciente e trazendo algo de bom para as outras pessoas. Porque é muito egoísmo você achar que você vai passar por esse mundo, vai evoluir, não vai contribuir com nada com ninguém. Então, assim, faça um bom trabalho. Eu sempre falo isso. Faça um bom trabalho e compartilhe isso com as pessoas. O seu conhecimento. Porque compartilhar conhecimento não vai te trazer concorrência. Vai te trazer reconhecimento. Vai te gerar autoridade. E para as mulheres, eu sempre falo, sejamos mais humanas, nós com as mulheres, tenhamos mais empatia com as mulheres. Uma mulher se destacar ao seu lado não significa que ela vai estar apagando o seu brilho ou que ela vai estar sendo sua concorrente. É essa a intenção que eu sempre, até no livro, a mensagem final que eu deixo tenha empatia com as mulheres, porque nós, mais do que ninguém, sabemos as dificuldades que enfrentamos, os obstáculos. Então, sejamos mais humanas, mais empáticas, umas com as outras. Porque se a gente já tem toda essa força, imagina, com essa desunião toda, quando a gente se unir, eu falo, o mundo não está preparado. Não está preparado, sabe? Então, mulheres. Não está preparado. E eu acho que se a gente começar a olhar, isso que você trouxe é tão interessante, porque quando você acende a luz da outra, você não está apagando a sua. Não. Bem pelo contrário, a gente está iluminando um espaço inteiro. Isso. Sabe? Não existe, eu falo, quando a gente gasta energia às vezes, porque há uma coisa que a gente precisa reconhecer quando a gente trabalha em inteligência emocional, a gente falou muito sobre isso hoje, quando eu reconheço que algum tipo de emoção, como a inveja, e todo mundo tem inveja na vida, né? Não vai falar, não sou um ser sem inveja. Todo mundo tem, tá tudo bem, eu posso reconhecer isso. O que eu faço com isso que é a coisa. Exato. Né? O que eu faço com isso. Você pode ter, mas o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer? Então, o sentir inveja da outra mulher, porque é bonita, porque tem isso, porque tem sucesso, porque nasceu bem, sei lá o que a pessoa passa na mente da pessoa. A questão é olhar para isso e, ao invés de você tentar apagar, anular o outro, que você gasta uma energia tremenda tentando anular o outro, sabe? É muita energia gasta ali. Se você potencializa essa energia pra você, não gosto da pessoa, tem inveja, então bloqueia, não olha mais, porque daí ajuda. Exato, ajuda você guardar essa energia toda pra você, pra que você se potencialize e seja uma luz tanto quanto. Né? Porque se incomoda porque tem luz ali. Se inspire pelo sucesso da outra. Claro. Seja inspirada. E a maioria das vezes a gente pode perceber a pessoa quando surge alguma coisa que eu vou diminuir a outra mulher, eu vou não sei o quê. A maioria das vezes ela nem está concorrendo com você, não tem nada a ver com o teu mercado de trabalho. Bem pelo contrário, o conhecimento que ela está te levando vai agregar na sua vida, sabe?
Então, assim, é uma coisa que a gente caminha contra o que a gente quer. Exato. A gente está atuando muitas vezes, quando eu olho para outra mulher e não ajudo no crescimento dela, eu estou atuando contra mim. Gastando uma energia que eu poderia estar potencializando em mim. Sim. E deixando de acender uma luz ali para a minha luz brilhar também. Né? Então, acho que há muita coisa para rever. Total. É a frase mais clichê que mais faz sentido. Clichê, mas que mais faz sentido. Né? Uhum. Angelisa, muito obrigada pela sua presença. Eu quero mais de você aqui no Pode Tudo. Eu agradeço, fiquei muito feliz. É só me chamar que eu estarei aqui com o maior prazer. Muito obrigada, gente. Vocês se acompanharam, dá um like ali, curte nosso Instagram, nosso Facebook também. E também a rede social, o YouTube da Info, onde vai estar armazenado lá esse podcast. E o canal 8 da TV fechada, Top Cabo, também vai estar assistindo a gente para 7 cidades de Mato Grosso. É um prazer ter você conosco e até a próxima. Paraná tem de tudo, tem pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Tem de tudo pra sua casa, pra cozinha, pro banheiro, pra sala, área de festas, preço baixo o ano inteiro. Lançamentos, novidades, o melhor pro seu projeto. Vem falar com a nossa equipe, tem de tudo do piso ao teto. Tem de tudo, tem. Na Paraná tem de tudo, tem pra construir, reformar, pra sua casa pintar. Na Paraná tem de tudo, tem. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz.